Pronto. Só lembrando o que a gente tinha feito na aula passada aqui, tá? Lembra que nós falamos dos booleans, certo? E aí a gente criou um boolean aqui para você poder ir na montanha-russa do Mako, certo? Que é o resultado de um cálculo, que é o quê? A altura maior do que 120 e não foi em alguma montanha-russa. Esse, se você foi em alguma montanha-russa, é um resultado de um outro cálculo aqui, ou seja, tem um monte de coisas acontecendo aqui, tá, ó, para você informa, né, a gente informa a idade, a altura, o peso e etc, para você chegar no resultado lá no final, se pode ir numa montanha-russa lá do Mako ou não, tá? O que acontece? Muitas vezes a gente vai precisar, dentro do código, dentro do programa, calcular isso aqui várias vezes e informar, né, valores diferentes, etc. E vai me dar esses resultados e eu vou precisar de perguntar isso em vários locais diferentes dentro do nosso código, tá? Para isso, existe uma coisa chamada functions, que é muito similar àquelas funções que você aprende na escola, tá? Então eu vou criar aqui uma function, por exemplo, tá? Que retorna um valor qualquer aqui, por exemplo. Olha, é uma function que ela vai me retornar um valor inteiro, tá? E, por exemplo, que vai calcular a média entre dois valores. Aí eu vou, ele até já colocou aqui, ó. Eu vou passar esses valores como parâmetro, ou seja, o que está aqui dentro do parênteses são os parâmetros que eu estou informando para a minha função. Igual você tem um function de x é igual a alguma coisa, um function de x e y é igual a alguma coisa. Então a gente pode ter x e y aqui, certo? Aonde a média é x mais y e divididos por 2. Tá? Aqui ele está reclamando que ficou vermelhinho, porque eu estou retornando um número inteiro e uma média pode ser um número quebrado. Então eu vou mudar aqui, em vez de ser inteiro, vou retornar um double, que é um número quebrado. Então, a gente pode ter isso aqui e utilizar em vários lugares da nossa... Deixa eu até tirar isso aqui daqui de dentro, aqui, ó. Vou tirar daqui, vou botar aqui embaixo, aqui. Dentro do nosso programa, então eu posso ter, por exemplo, uma variável aqui, double, como sendo a média, certo? E aí eu vou pedir para calcular, olha, calcula aqui a média para mim entre, por exemplo, 10 e 20, certo? E print média desses dois valores. O que você acha que vai retornar? Vai ser 15. 15, né? Que vai fazer essa conta aqui. Então vamos rodar aqui para ver. Funções, rodou, tá lá, 15.0, tá? Da mesma forma, a gente pode ter uma função que calcula essa bagunça toda aqui. Então vamos criar uma funçãozinha ali, ó, que vai passar a idade, a altura e o peso, tá? E vai dizer, por exemplo, se a gente pode ou não ir na montanha-russa do Hulk. Então eu vou criar essa função aqui, ó, como uma função. Ó, vou criar ela aqui, ó. Ela vai me retornar um boolean, uma variável booleana, né? Sim ou não. Sim ou não. Ó, pode ir na montanha-russa do Hulk? Ele até já está fazendo pra gente aqui com base naquilo que eu escrevi lá. Então se a gente passar a idade, a altura e o peso, aí a gente vai colocar aquela regra aqui dentro, que é essa regra que nós colocamos aqui, idade maior do que 10, altura maior do que 1,20 m, etc. Ó. Idade maior do que 10, altura maior do que 1,20 m, peso maior do que 60. Pode ir na montanha-russa, aqui seria o nosso result aqui, por exemplo. O resultado da nossa função, ou seja, a resposta que nós vamos devolver à pergunta que está sendo feita, porque toda função é basicamente uma pergunta ou uma solicitação. Tipo assim, faça isso.
Você vai fazer e provavelmente vai me entregar uma resposta, dizendo, ó, tá aqui, eu fiz, toma aqui a resposta, tá? Então a gente pode perguntar aqui, ó, tá? Então eu vou comentar esse cara aqui, tá? E vou passar aqui a idade, por exemplo, de 15 anos, a altura 1,50 m e o peso 45 quilos. E nós vamos pegar isso aqui, botar num bool result aqui, botar qualquer nome e vamos mandar imprimir isso aqui. Imprime o result. Opa! Imprime o result. Então vamos lá, vamos imprimir. Ele deu erro aqui, porque que tá. Calma. Tem 2 results. Ah, não, aqui, ó, tá faltando. Não. Pode ter 2 results, tá? Esse result que tá aqui, ele tá dentro desse escopo aqui, ó. Ah, entendi. Essas chavinhas, elas definem um escopo da onde a coisa acontece. Então esse result aqui, que tá aqui, ele só existe aqui dentro. Na realidade, ele só existe dessa linha para baixo até quando chegar nessa chavinha aqui. Entendi. Fora dessa chavinha, ele não existe. Então, esse result é a mesma coisa. Se a gente inverter essa linha aqui, ó, ele vai dar erro. Ó, porque ele vai dizer que o result não foi declarado. O local variable result não pode ser referenciada antes de ser declarada. Ou seja, a gente tem que declarar ela aqui. Como é que a gente declara? Bota o nome, o tipo e o nome dela, do mesmo jeito que a gente fez antes aqui. Ó. Bota o tipo e o nome, o tipo e o nome. Tá? Então a gente bota o tipo e o nome e faz ela receber algum valor. O que ela está recebendo? Ela está recebendo o resultado que está ali. Então vamos rodar. Ele estava reclamando porque faltou um ponto e vírgula. A gente sempre tem que botar as instruções, terminar elas com ponto e vírgula no Dart, no Java, no Pascal, é assim. Tem outras linguagens que não... botar, fazer erro. Se tem linguagens que precisa. Essa é uma. Se você tirar, ele vai reclamar, dizendo que você tem que terminar a sua instrução. Acaba de fazer a instrução, bota o ponto e vírgula, tá vendo? Ó, tem um ponto e vírgula aqui, tem um ponto e vírgula aqui, ó. Tudo tem ponto e vírgula, ó. Entendeu? Depois que se você fecha essas chaves, não precisa, tá vendo? Ó, nas chaves não precisa, mas todas as outras linhas, ó, você precisa. Então vamos lá, vamos rodar. Então ele vai dizer que a gente não pode. Se a gente parar para analisar aqui, tem que ser a idade maior do que 10 e a altura maior do que 1,20 m e peso maior que 60. Então a idade que eu passei é 15, passa. A altura é 1,50 m, é maior do que 1,20 m, mas o peso é só 45 kg, está muito magrinho e o peso tem que ser 60, então ele não deixa você ir nessa condição aqui, pronto, você não pode fazer. Entendeu? Então você cria uma função e essa função você vai poder chamar ela em vários locais. Então você pode ter várias partes do seu programa que você vai precisar de fazer esse cálculo. Então, em vez de você ficar escrevendo esse cálculo o tempo todo, você bota esse cálculo em um único lugar e fica chamando aquilo ali. Então é tipo a memória do negócio. É tipo uma memória de cálculo. Isso. Uma memória que... Ele sabe isso aqui que já você fez. Ele tá ali, a regra, é a regra do cálculo. Eu boto essa regra do cálculo em um lugar. Aí você pensa só uma palavra e vai chamar esse cálculo. Vai chamar esse cálculo, exatamente. Entendeu? Então, às vezes você tem coisas aqui, que são extremamente complexas, ou que executam... repetindo isso? Para não ter que ficar Uma palavra só, que já tudo. Isso, imagina, ó, a gente pode substituir isso aqui, ó. Se eu pegar isso aqui, ó, pum, pum, substituir, certo? Se eu pegar isso aqui, ó, colocar aqui em cima, ó, certo? Pegar os valores de idade que a gente tinha colocado aqui, quer dizer, botar aqui e dar int de idade igual a 15, tá? Ó, altura 1,50 m e peso igual a 45 e chamar isso aqui, ele vai executar. Isso aqui não vai chamar essa função, ou seja, essas funções que estão aqui, eu vou comentar elas, ó. Elas não vão ser nem executadas, não existem. Isso aqui vai dar a mesma resposta. Só que o que acontece? Aí você precisou de fazer esse cálculo aqui num determinado lugar do seu código. Pá, você fez aquilo ali, naquela parte do teu código.
Aí você fez um outro arquivo num outro lugar lá, uma outra coisa que você criou lá. Eu vou criar aqui só de bobeira, tá? Só para dizer, para exemplificar que você está num outro lugar lá, aqui um main 2 aqui, e você precisa. E aí você tem que fazer essa conta de novo. Aí você vem, coloca aqui, repete o código todo de novo. Beleza, e aí um belo dia você fala assim, não, cara, olha só, a idade não é mais 10 não, a idade agora é 12. Aí você vai ter que sair pesquisando no teu código, todos os lugares, para mudar a regra de 10 para 12. Aí você sai pesquisando, mas aqui tá fácil, só tem 2 lugares. Mas o seu programa cresce, isso vira um macarrão, uma maçaroca de coisas, entendeu? Então você fala, cara, não é mais 10 não, é código 12. Spaghetti Code, é isso aí, vira um Spaghetti Code, que é o quê? Aí uma função, você só muda a função, muda tudo. Isso aí, essa é a ideia. Para isso que você cria essas funções. Você, eu tenho uma regra aqui, pum, você coloca que vai estar em outro lugar? Que vai estar em outro lugar, você encaixota ela numa funçãozinha e sai chamando ela. Você vai ter um monte de lugar que chama ela. Você encaixota ela, mudou a regra, você vai mudando a função. Igual nós estamos fazendo aqui. Eu mudei aqui de 10 anos para 12. Aí eu tenho que vir lembrar em todos os lugares que tem que ter aquilo ali, eu venho de 10 para 12 e saio mudando. Pronto, mudei. Mas vai ficar uma porcaria, porque você tem uma regra repetida. O certo é você ter o quê? É você ter a função, fora que, olha a quantidade de linha que você tem que ficar repetindo. Então você tem a função aqui, que eu até, deixa eu copiar esse print que está aqui embaixo. Você tem a função... Tá aqui, eu vou descomentar a função. Tava comentada, código que tá comentado. Tá reclamando, não, a função pode ir, não foi definida. Por quê? Ela tá escrita aqui, mas o compilador, que é o programa que vai interpretar esse código aqui, vai gerar o programa pra gente, o nome desse cara é compilador, ele não tá sabendo onde é que ele vai buscar, porque para ele isso aqui não é código, é só comentários que você colocou. Não vai mudar alguma coisa. Não faz nada, que você pode escrever, fazer qualquer coisa que ele tá cagando para aquilo ali. Se você fizer alguma coisa desse tipo aqui em cima, ele vai reclamar, que ele vai dizer que ele não entende o que é aquilo ali. Tá? Então a gente precisa botar aqui, deixa eu declarar ela aqui, tá declarado junto com essa média aqui. Tá? Vou tirar essa média aqui, porque nós não estamos trabalhando com ela aqui. Então tem a funçãozinha ali. Tá? Então você vai usar ela aqui. E, obviamente, você vai usar ela no outro lugar onde você também está precisando dela. Ou seja, você saiu fora dela aqui, certo? Então, você tem que mudar, você vai mudar nessa função. Você vem aqui e bota para 20, aqui, para 12 anos, desculpa, de 10 para 12 anos, pronto. Todos os lugares, os 147 locais que você usa essa função, já mudou tudo, porque na hora que vai chamar ela, já está a conta certa que a gente precisa para trabalhar com ela, entendeu? Então a ideia das functions, ou funções aí, é você colocar códigos e pedir para fazer códigos um pouco mais complexos, algumas contas, e ela te dá uma resposta. Serve para outras coisas também, que depois você vai ver, mas a função primordial dela é basicamente isso, é pegar valores de entrada, inputs, certo? Trabalhar com esses valores de alguma forma e eventualmente te retornar um resultado daquilo ali. Na escola eu fiz isso aqui, a gente botou um montão de código no negócio pra ser uma palavra só. Aí quando tá repetindo a palavra, ele só bota a palavra e fica repetindo. Que aí não precisava escrever todo o código de novo. Todo o código de novo. Entendeu? Você vai ter funções que vai ter 5 linhas, como essa aqui, que são simples, mas você vai ter funções que vai ter 50 linhas. Aí você não quer escrever isso tudo em outro lugar? Bota uma função, só bota com uma palavra, fica repetindo a palavra só. Fica repetindo a palavra, você quer essa aqui, calcula isso pra mim. Que função normalmente vai ser? Calcula isso, ou faz aquilo, ou altera aquilo, ordena a lista. Você vai ter várias coisas. E normalmente é isso aqui. Ela recebe parâmetros de entrada, faz as coisas e te responde uma saída. Tá? Só que, o que acontece? Aqui, ó, nós estamos com um código relativamente simples.
tá? Quer dizer, na nossa função, eu vou até botar ela aqui em cima, aqui no comecinho aqui. Deixa eu tirar esse function 2 aqui, porque a gente não precisa. Deixa eu botar ela aqui desse jeito, tá? Nós estamos com uma função relativamente simples, ou seja, nós estamos meio que tomando decisões aí que assim, digamos assim, não está dependendo de nenhuma decisão especificamente do programa. Ele está fazendo contas aqui, ó, tá? E está pegando esses resultados. Vamos fazer o seguinte, olha só. Imagina o seguinte, olha. Imagina que nós temos, tá, a conta para ir na montanha-russa do Hulk. Eu vou pegar uma outra conta que nós fizemos aqui, ó. A conta para ir na montanha-russa do Harry Potter, ó. Tá? Ó. Então eu vou criar aqui, ó. Bull. Pode ir na montanha-russa do Harry Potter? Ó, já até colocou pra gente aqui. Ele meio que repetiu essas coisas aqui. Mas eu acho que para ir na montanha-russa do Harry Potter, essa é a conta que a gente tinha feito aqui, ó. Deixa eu ver. Na verdade aqui é 10, né? A gente fez aqui do Hulk com 12, que a gente mudou aquela hora, aqui tá 10. Quer dizer, a montanha-russa do Harry Potter, a montanha-russa do Hulk tem que passar pelas três coisas. A montanha do Harry Potter tem que ser qualquer uma das três, inclusive até a idade tá diferença. Aqui no do Hulk nós botamos 12, no Harry Potter tá 10 anos, tá? Eu vou fazer uma terceira aqui, ó. Bull. E vou... montanha-russa do Spider-Man. Ele já colocou pra gente aqui, até já pegou lá aquela regra. Tá? A idade maior do que 10, quer dizer... Eu tenho três contas aqui. Tá? Então, digamos que eu faça assim, olha. Digamos que eu crio uma função aqui em cima... Ó, como sendo, pode ir na montanha-russa, tá? Mas eu não informei qual montanha-russa. Então eu vou, por exemplo, colocar aqui no começo, ó, um outro parâmetro chamado string, chamado nome da montanha-russa. Você vai... Aqui. Pode falar. Ah, tem um casinho. Você é tão perfeccionista quanto eu. Tá? Então, ele vai perguntar aqui, ó. Pode ir na montanha-russa? E ele vai... vamos passar o nome da montanha-russa. Então, dependendo do nome da montanha-russa... É o que vai pedir. Que nós vamos passar, nós vamos fazer um cálculo diferente. Então vai pedir a função daquele nome da montanha-russa, é isso? Isso. Então, como é que a gente faz o programa aqui? Quer dizer, eu estou criando uma função genérica para a montanha-russa, que você vai passar o nome dela, a idade, a altura e o peso, e ele vai retornar se você pode ir ou não nela, tá? Então, essa função aqui, ela vai precisar tomar uma decisão. Qual é a decisão? É o nome da montanha-russa. Ela precisa saber, pelo nome da montanha-russa, se pode, qual é o cálculo que ela tem que fazer. Ah, entendi. Entendeu? Então, por exemplo, olha, se a gente colocar assim, ó, e aí, English, tá? Se, ó, vou pegar aqui, ó, o nome da montanha-russa foi igual, por exemplo, aí eu vou botar tudo em maiúsculo, Hulk, ou melhor, vou fazer com um nome bonitinho aqui, porque ele faz diferença se você comparar maiúsculo com minúsculo. Entendi. Então a gente tem que entrar com esse número aqui. Mas se a gente, se o nome da montanha-russa for Hulk, aí o que eu vou responder para ele? Quer dizer, o que eu posso responder para ele? Eu posso dizer que o resultado aqui, ó, se eu quiser colocar aqui, ó, ele pode ir na montanha-russa do Hulk e eu retorno esse resultado. Ou seja, se for montanha-russa do Hulk, chama a função que calcula para ir na montanha-russa do Hulk. É um se, tá vendo? É um if. É uma decisão. Aí depois seria else, se não for. Se não for, aí você pode fazer se o nome da montanha-russa for igual a... Vou copiar aqui embaixo. Harry Potter. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma coisa. Até já fez tudo pra gente aqui, mas eu não vou fazer não. Ó, ele vem aqui e nós vamos... Só mudar o nome. Só mudar o nome aqui pra do Harry Potter.
certo? Se não, se o nome da montanha-russa for Spider-Man, eu vou tirar isso aqui tudo, tá? Se for Spider-Man, ele vai fazer a conta para a montanha-russa do Spider-Man que está aqui embaixo. Se não, ou seja, não sei qual é a montanha-russa que você quer, então eu posso dizer, cara, como eu não sei qual é a montanha-russa que ele está me falando, eu vou dizer que ele não pode não, porque essa montanha-russa não existe. Então ele não tem como ir numa montanha-russa que... Ou ele não tem nenhum negócio que ele pode ir. Que eu não tenho uma conta, se eu não tenho uma conta, eu tenho um valor default, que a gente chama, o default cara, você não pode ir, porque eu não sei de que se trata, então você não pode ir, tá? Então repara que nós estamos fazendo uma estrutura de decisão. Se for uma coisa, se uma condição estiver satisfeita, faz de um jeito. Se não, tenta outra condição. Se for satisfeita, faz ela. Se não, tenta outra condição. Está satisfeita? Faz ela. E por aí vai. Então, se a gente vir aqui, por exemplo, tá? Vou criar uma variávelzinha aqui, besta aqui, ó. Por exemplo, nome da montanha-russa. E vou botar o nome dela aqui, só para ficar fácil. Hook. Certo? E aí eu vou chamar, pode ir na montanha-russa? Qual? Qual montanha-russa? Vou passar o nome dela aqui, ó. O nome dela é Hook. E aqui tá os parâmetros, tá? E aí eu vou dizer, a resposta é, se pode ir na montanha-russa de quem? Nome. Vou botar o nome aqui da montanha-russa. Vou botar aqui um maisinho, vou botar uma interrogação e vou mandar imprimir o result que está aqui, que eu tenho que botar ele para toString, a resposta aqui. Então, eu vou rodar aqui, ó. Então, se eu for rodar nessas condições, pode ir na montanha-russa? Não, falso, não posso ir. Se eu mudar o nome aqui, ó, mudar a variável? Desculpa, aqui não é Hook, não, tá errado aqui, ó. Aqui é a variável aqui que eu tô colocando aqui em cima. É a mesma variável, tá vendo? Eu vou mudar o nome dessa variável aqui para Harry Potter. Quer dizer, já estamos mudando, ele vai calcular, pode no Harry Potter? Pode. Agora ele pode. Porque você mudou a variável ali. Porque eu mudei o valor da variável, entendeu? Então aqui, ó, vou botar um breakpoint, que a gente chama aqui, ó, tá? E vou ver se eu consigo rodar isso aqui debugando. Deixa eu botar um breakpoint aqui, ó, vou debugar. Nós vamos conseguir ver ele executando. Ó, o código está parado aqui nessa linha de execução. O negócio faz parar ali. Faz parar. Pra você ver onde é que tá. Pra você ver o código executando. Então, ó, ele vai executar esse cara ali, ó, o nome da montanha-russa. Ele vai pegar e vai colocar, vai atribuir o valor. Já até entrou aqui direto, né? Porque eu já botei o play aqui, ó. Então, ele, o que que ele... Ah, é aqui. Não, é aqui mesmo que eu tenho que fazer. Deixa eu botar no breakpoints aqui pra você ver, ó. Vou botar breakpoints aqui tudo, ó. Vamos lá. Então ele tá parado aqui, ó. Nome da montanha-russa é Harry Potter. Então ele não vai entrar aqui, porque ele só entra aqui se o nome da montanha-russa for Hook. Como o nome da montanha-russa que tá aqui, eu tô passando o mouse em cima, ele me dá o valor. É Harry Potter, ele vai pro próximo else. Aí ele vai verificar. O nome da montanha-russa é Harry Potter igual a Harry Potter, então ele deve entrar aqui. Então ele vai entrar aqui, e ó, e aí ele vai chamar o código que executa a regra do Harry Potter. Vou botar breakpoints aqui para você ver. Ó. Quando eu der o play aqui, ó, pum, ele vai vir aqui para esse pedaço de código, ó, vai executar aquilo ali, vai retornar e vai voltar aqui para cima. Aí que vai mandar o resultado. Exatamente, ele saiu daqui... E foi pra função. Foi lá para baixo, executou a função acabou aqui, ele volta aqui para cima com a resposta que a gente pediu aqui, que é true. E aí ele vem, que você pode ver que depois ele vai vir aqui para cima de novo, ó. Ele vai voltar e aí ele volta aqui para cima, porque ele parou aqui, ele entrou nesse cara aqui, saiu daqui, entrou, veio aqui embaixo, voltou. Então ele vem no lugar, para, aí ele chama uma função, ele vem executando a função, essa outra função aqui, deixa eu até botar aqui na câmera para poder ver aqui. Você vem executando, aí ele para, aí ele chama uma outra função, ele vem executando essa função, ele para aqui, vai para o terceiro lugar, vai embora.
Ele vai embora dentro do O que você teu fez código. aí foi uma função de uma função. Uma função da função da função da função. Aham. Depois ele vem voltando. Tum, 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 tum. E volta Uhum. lá pro início. Isso o computador, ele é fera pra fazer isso. Ele faz rápido. Assim. Muito rápido. Ele Uhum. faz isso muito rápido, tá? Então, vamos dar o playzinho aqui, que ele tá parado aqui em cima ainda, esperando para dar o print. Pronto. Ele deu o print, o processo executou. Tá aqui. Pode demonstrar o Harry Potter? Sim, ela pode. Entendeu? Então, essas decisões que estão aqui, eu não sei se você conseguiu perceber, mas essas decisões elas são tomadas, o resultado do que está aqui dentro desse if aqui, ó, que está entre esses parênteses, o resultado disso tem que ser um boolean, Seria sim ou não. sim ou não. Se verdadeiro ou falso. Então, aqui. Se o nome da montanha for Hulk, Pois entra é. aqui. Exatamente. Aqui, ó, esse sinal de igual igual é um operador. Do mesmo jeito que aqui lá nas variáveis a gente... Ah, não, aqui embaixo também tem. Aqui, ó. Esse sinal de maior, a gente pode botar maior ou igual. Maior, igual. Quer dizer, Então, se botar dois símbolos, vai maior ou igual. Aí se você botar igual, só é vai pegar igual, é igual. Para diferenciar desse igual que tá aqui, ó. Entendi. Esse igual, um único símbolo de igual, é um símbolo de atribuição. Nós estamos pegando o valor que vai calcular aqui e guardando, colocando dentro dessa variável Z. Como se eu estivesse botando tipo uma setinha assim, ó. Pega o valor ali e coloca aqui bota dentro, ali, entendi. tá? Então é o valor de igual. Aqui é um operador de comparação. Eu estou comparando uma coisa que Com a está de um outra. lado com outra coisa que está do outro. Ele vai retornar verdadeiro ou falso. Esse maior ou igual aqui vai retornar verdadeiro ou falso. Entendeu? O maior, menor, o que a gente colocar. Então você tem sinais como maior, menor, diferente. Ó, se eu colocar uma exclamação aqui, significa que eu estou fazendo diferente. O contrário do igual. Quer dizer, se o nome da montanha-russa for diferente de Hulk, tá errado. equação. Tá errado aqui, porque Sim, vai chamar, claro. mas é só para exemplificar, tá? Então, esses operadores aqui, que a gente coloca, e tem que estar sempre entre parênteses aqui, eles têm que retornar verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso. Então lá quando a gente estava estudando as variáveis, que eu estava te mostrando, os operadores not, end, não sei o que, para fazer essas coisas aqui, eles vão ser muito importantes para você colocar nas cláusulas de decisão. Entendi. Na hora que você vai montar a decisão para fazer, cara, eu vou executar uma coisa, se for de um jeito, se for de outro, eu faço alguma coisa, entendeu? Então eu preciso saber se eu posso fazer aquilo ou como eu vou fazer. Isso aqui você vai ver o tempo todo. Seu código vai estar com milhares de ifs o tempo todo, porque você vai estar o tempo todo decidindo coisas. Cara, se esse valor for maior do que aquele, eu posso fazer determinadas coisas. Se o valor é menor, então eu não posso fazer, entendeu? Então, vou fazer, por exemplo, uma coisa para validar a senha do usuário. Então, eu quero saber se a senha do usuário é uma senha segura. Então, você coloca lá, a senha tem que ter pelo menos 8 caracteres. Aí você coloca lá, se o tamanho da senha for menor do que 8, não deixa, retorna erro. Retorna, ó, senha muito pequena. Entendeu? Então você vai ter um monte de ifs desse daqui e as tuas condições, e o importante que está na tua cabeça é o if aqui dentro vai retornar verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso. Você pode encadear um monte de coisa aqui dentro, mas no final ele vai retornar. Isso é verdadeiro ou isso é falso. Porque se for verdadeiro, ele entra aqui. Se for falso, Vai pro próximo. ele vai pro else, ele vai pro próximo. Entendeu? Tá? Então, hoje eu acho que a gente conseguiu cobrir aqui o que é função e o que são as cláusulas de decisão de if. Na próxima aula nós vamos trabalhar um pouquinho com os laços, que são os loops, que são que vai fazer o programa ficar executando coisas até chegar a um negócio. até chegar numa determinada condição, senão o seu programa vai ficar rodando aqui eternamente. O loop tem que sair. Mas isso é
uma próxima aula pra gente fazer, tá bom? Então, até a próxima.